Olá, querido aluno, querida aluna, tudo bem com vocês? Espero que sim, na medida do possível. Meu nome é Antônio, sou professor de Educação Física aqui da Rede Municipal do Paulista e é sempre um prazer receber vocês em mais uma aula do componente Movimento e Ação relacionado à disciplina de Educação Física. Então, galerinha, a gente está vendo aí como é que está se dando esse processo das manifestações das danças, né? Dentro do nosso conteúdo, a gente está abordando aí essa questão das danças circulares, que a gente viu na aula aí anterior, relacionada a essa questão do pertencimento, da integração, do trabalho em equipe, né? E vamos dar continuidade a esse trabalho, né? Entendendo como são essas danças. E a gente vai partir para algumas danças já em específico. E nossa aula de hoje ela está aí bastante legal. A gente vai falar de um tema muito importante aí para a nossa cultura, né? Em relação à cultura pernambucana, que é a dança da ciranda. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é a ciranda, como é que surgiu essa ciranda, né? Quem são esses cantores, né, que foram prepulsores para que tivesse a ciranda em algumas regiões. E também a gente vai ver um fato aí bastante importante da ciranda, que é a ciranda aqui no nosso município, em Paulista. E a gente vai conhecer um pouquinho como foi que essa ciranda se manifestou aqui. Tá bom? Mas aí a gente vai começar contextualizando, conceituando um pouquinho sobre o que seria essa ciranda e algumas características dela, tá bom? Lembrando que no final a gente vai ver um pouquinho quais são os movimentos que a gente pode realizar da ciranda na nossa casa, ok? Então, começando por uma contextualização para entender o que é a ciranda, né? Imagine alguém chegar para vocês assim: Fulaninho, o que seria ciranda e você não souber responder? E aí a gente vai tentar responder um pouquinho sobre isso, né? E o que seria isso? É uma dança de conjunto com formação em círculo. É muito tradicional no Nordeste brasileiro, principalmente nos estados da Paraíba e de Pernambuco. Então a gente já observa a primeira característica dessa dança, né? Que é uma dança em círculo, é uma dança em conjunto, né? E aí a gente já pode observar, ó, pelo movimento aí da imagem, né? Dentro dessa perspectiva aí do que seria a ciranda, para que a gente fique bem ilustrado. E aí, a ciranda no estado de Pernambuco, a gente pode dar destaque na ilha de Itamaracá, onde se diz que foi inspirada nos movimentos das ondas do mar. Vê que legal. E quando a gente pensa nessa questão, a gente também está relacionando a dança com alguns elementos da natureza, né? Ah, professor, mas como é essa questão dessa dança em relação aos movimentos das ondas do mar? É nesse movimento do ir e voltar, assim como as ondas, né? E aí, os participantes são denominados de cirandeiros, certo? Havendo também figuras do mestre, responsável por tirar as canções, o contramestre e os músicos que ficam no centro da roda. Então, aí a gente já consegue observar como é que está constituído a questão da ciranda, né? Tem os cirandeiros, que são os dançarinos, né? Que no caso seriam todos nós, né? Participantes dessa roda de ciranda. Tem esse mestre que vai criar as músicas, o contramestre, que às vezes ele responde ao que o mestre fala, e tem os músicos, né? Que a gente vai ver também quais são esses instrumentos que esses músicos utilizam na ciranda lá na frente. Ok? Então, para que a gente já comece a ilustrar que a ciranda ela tem um caráter de união, mas é uma dança que surgiu mais voltada para a região do litoral, tá certo? Continuando, e como é que surgiu essa ciranda, né? A gente entende um pouquinho do que é a ciranda, mas a gente precisa saber como é que ela surgiu. E aí, acredita-se que a ciranda tenha surgido em Portugal. Oxe, professor, então a ciranda ela não é uma dança que surgiu aqui em Pernambuco? Calma aí. Essa dança, ela vem de origem portuguesa, certo? Mas a forma como a ciranda é realizada aqui não é a mesma forma como era realizada lá. Porque a ciranda era só como se fosse uma brincadeira de roda para eles, mas a gente tem toda uma outra perspectiva. E o nome ciranda vem do espanhol zaranda, como um instrumento usado para peneirar farinha. Então, zaranda significa uma peneira, né, pelo fato dela ser redonda, e para peneirar a gente faz o movimento circular.
E vem dessa perspectiva, né, dos movimentos circulares que vão sendo realizados. E aí aponta-se que o marco inicial da ciranda teria ocorrido por volta do século XVII, sobretudo na região Nordeste. Assim, a ciranda em Pernambuco se fez presente nas regiões da Zona da Mata Norte e no litoral do estado. Como a gente falou, a ciranda ela surgiu primeiro dentro dessa perspectiva da relação com as ondas do mar, o movimento da dança. Mas aí se a gente for pensar nos interiores, né, lá pegando a Zona da Mata, a gente vai pensar que a ciranda ela teve uma manifestação nos terreiros das casas das pessoas, ou seja, na frente das casas das pessoas, onde elas se reuniam para comemorar alguns momentos, né? Se colocava candeeiros para iluminar esses espaços e na maioria das vezes eles faziam o movimento do ir e voltar ao som somente de uma zabumba, bum, bum, bum. E aí servia como uma marcação para esse movimento do ir e voltar, né? Então por isso que a ciranda vai estar relacionada muito com isso. E ela também é uma dança pertencente a que festa? As festas juninas, né? Então ela está muito presente dentro dessas comemorações, ok? Inicialmente, as cirandas elas eram praticadas por trabalhadores rurais, pescadores e operários de construção, na beira do mar, nas ruas e nos terreiros. Então foi como eu falei, né? Dentro dessas duas versões, elas eram praticadas tanto na beira do mar, né? Tendo essa representação aí voltada para a questão das ondas do mar, mas ela tinha essa relação também nos terreiros das pessoas, né, na frente das casas das pessoas, principalmente dos agricultores, né, das pessoas que moravam nas zonas rurais. E aí, isso fez com que fossem associadas às camadas populares e caracterizadas como uma expressão genuína do povo. Então, vê que legal, é uma dança que foi criada tipicamente pelo povo, né? Porque ela foi praticada pelas pessoas, né? Das camadas mais populares. E quem pode praticar a ciranda e onde ela pode ser praticada? É uma boa pergunta, né? Já que a gente está se tratando de uma dança circular, uma dança de grupo, a gente já pode dizer a grosso modo que a ciranda ela pode ser praticada por todas as pessoas, não tem distinção de gênero, de cor, né? Quem quiser participar, só é chegar na roda e entrar. Então, todo mundo é acolhido, né, na dança da ciranda. Então, nas cirandas, todos são aceitos, independente de cor, sexo, posição econômica ou qualquer outra coisa. Não há também limite de participantes, podendo sair e entrar qualquer um que queira participar da roda. Às vezes, se a gente for observar aí nas festas onde tem as manifestações da ciranda, quando a roda já está bem grande, as pessoas já começam a fazer uma outra roda dentro da roda maior, entendeu? Então tem essa questão do agregar as pessoas, né? De unir as pessoas. E tem outra coisa, quando a gente vai para uma festa onde tem a dança da ciranda, não tem isso de a pessoa saber dançar ou não. Ela vai entrando no embalo e vai pegando o movimento junto com todo mundo, né? Então é isso que traz uma característica de coletivo em relação à ciranda, né? Que não tem um passo certo, a gente vai pegando junto com o outro, né? A gente vai se relacionando com o outro dentro dessa questão dos movimentos. E como eu falei, né? Ela pode ser praticada onde? Na praia, nas praças, nos pátios, na escola, em casa, desde que tenha um espaço em que a gente consiga realmente realizar os movimentos, né? E aí a gente pode reunir qualquer pessoa, a gente pode reunir nossos familiares em casa, né? A gente está chegando aí no período de festas juninas, então a gente pode estar utilizando a ciranda como um momento aí de celebração entre a nossa família. A gente pode estar fazendo aí na escola, né? Também com os nossos colegas, com os nossos professores, ou na praia, ou nas praças, com os nossos amigos, né? Então, é uma dança que realmente inclui todas as pessoas, certo? E aí, quais são as características da dança da ciranda?
né? Então a gente vai ver um pouquinho como é essas características em relação a esse tipo de dança. E aí a gente já coloca aqui no ritmo da música, inicia-se todos com as mãos dadas, marcando uma pisada forte com o pé direito em direção ao centro da roda, junto com a batida forte do bombo. Então esse movimento aqui, a gente está aqui de mãos dadas, então com o nosso pezinho direito a gente vai na frente, ó, bum, para frente. E para voltar, o que é que a gente faz? A mesma coisa, né? O movimento este acompanhado ao levantar dos braços e ao retornar os pés voltam ao ponto de origem e os braços baixam, abrindo novamente a roda. Então a gente vai poder fazer isso, ó. Para iniciar, o som vai fazer um bum para frente aí. Bum, foi para frente, levantou o braço e o pé à frente. E para voltar, o braço baixa e o pé volta, né? E isso a gente vai fazer em círculo, sempre rodando. 1 e 2 e 3, parou, tá bom? E aí, quais são esses benefícios que vai ser trazidos pela dança da ciranda, né? A gente viu como é a característica principal dela, a gente viu como ela surgiu, mas a gente precisa entender quais são os benefícios que ela vai agregar à minha vida, né? E aí a gente pode listar os seguintes: desperta a integração e viabiliza a socialização em grupo, né? Ela visa também um resgate cultural. Se a gente for parar para pensar, a ciranda, dentro das práticas de danças populares em Pernambuco, é uma das danças mais simples, que consegue realmente juntar todo mundo, e a gente consegue buscar um resgate em relação às nossas heranças, às nossas origens, né? Desperta a criatividade, porque a gente fez um movimento básico, que é esse movimento aqui, mas aí eu posso criar outros movimentos, onde eu posso ir à frente, quando eu voltar, fazer uma onda do lado, né? Ou eu ir à frente, ó, e quando eu voltar, eu posso fazer esse movimento aqui com o pé. Então vai despertar a criatividade, porque na verdade ela também é uma brincadeira, né? E toda brincadeira ela desperta essa questão do nosso imaginário e da nossa criatividade. A sensação de pertencimento, porque se é uma atividade em grupo, se todo mundo está inserido ali, então vai ter aquela sensação de que eu participo daquilo, então eu sou parte integrante, né? Promove sensação de bem-estar e emoções saudáveis, né? É uma prática terapêutica proporcionando a manutenção ou recuperação da nossa saúde. E promove a melhoria da concentração e da memória, né? Porque aí a gente está nesse movimento aqui, mas aí a gente sempre vai estar lembrando que esse movimento vai ser seguido junto de uma marcação. Então, a gente vai estar despertando nossa memória. Quando a gente utiliza essa questão de criar movimentos para fazer uma coreografia da ciranda, então a gente também está utilizando a nossa memorização para a realização desses movimentos, ok? Então, para aí que a gente já começa a destacar que a ciranda ela traz benefícios também para quem o pratica, né? Inclusive, é uma dança em que as pessoas mais idosas, né, elas fazem questão de participar, porque é uma dança também de impacto mais leve, né, diferente da dança do frevo, que é uma dança mais agitada, né, do carnaval. Mas aí é uma dança de impacto mais leve, por isso que todo mundo pode realizá-la. Então, e quais são os instrumentos utilizados na ciranda, né? Aí a ciranda, para quem tem aquela musicalidade ali para a realização dela, né? Precisa de alguns instrumentos musicais para que o som seja importante para esse movimento da dança que a gente vai estar realizando. Então, quais são esses instrumentos? A gente pode destacar o caixa, o caracaxá, a zabumba, o ganzá e os instrumentos de sopro. Ah, professor, mas falando assim, será que eu sei que instrumento é esse? Calma, então a gente vai visualizar quais são esses instrumentos. Olha aqui, que legal, eu trouxe para vocês observarem cada instrumento utilizado dentro da musicalidade da ciranda. Então a gente tem o primeiro aqui, a zabumba, né? O segundo, o caracaxá, o terceiro, o ganzá, o caixa e os instrumentos de sopro que vai também dar um toque diferenciado aí na música da ciranda, tá certo? Para vocês entenderem que além de dança, ela também tem uma musicalidade e tem instrumentos próprios para serem utilizados durante a sua execução.
tá bom? E aí eu trouxe para vocês alguns nomes, né, de alguns mestres cirandeiros, para a gente destacar assim dentro da questão da história da ciranda, né? É importante a gente saber quem são as nossas heranças, porque eles deixaram um legado para o que vem atualmente, né? E aí a gente tem aqui Antônio Baracho, né, que ganhou destaque ali em Abreu e Lima, né? Temos Lia de Itamaracá, na ilha de Itamaracá. Dona Duda do Janga, aqui no nosso município, né, em Paulista. Tem outras pessoas também que a gente pode destacar, por exemplo, João Limoeiro, lá na Zona da Mata, em Carpina, né? Cristina Andrade, no Recife. Temos Mestre Santino, em Nazaré da Mata. Só existem esses, professor? Não, foi como eu destaquei, são alguns nomes, né, para que a gente saiba que existem pessoas, ou já existiram, porque alguns deles já chegaram a falecer, né, que deram um marco importante aí para a ciranda no nosso estado, tá certo? E aí, já que a gente trouxe essa questão aí relacionada à Dona Duda, né, aí da ciranda no Janga, então a gente traz um pouquinho de como foi essa ciranda aqui em Paulista, para a gente destacar um pouquinho essa história dessa ciranda, né, ela que foi uma prepulsora aí da ciranda aqui no nosso município. Então, Dona Duda da ciranda foi precursora de um dos movimentos mais autênticos do litoral do estado, nas décadas de 60 e 70. O movimento promovido pela criadora da ciranda na Praia do Janga, de início teve o objetivo de divertir os filhos dos pescadores e logo envolveu moradores locais e depois os turistas. Então vejam, ela trouxe dentro dessa perspectiva aí uma forma de dar ludicidade para as crianças, né, e também para os moradores, mas depois vai se tornar de interesse para os turistas. E aí a popularidade da ciranda de roda tornou o lugar onde mantinha um bar chamado Bar Cobiçado como parada obrigatória. E o sucesso do bar e da ciranda foram tão grandes que em 1970 a empresa metropolitana de turismo do Recife os credenciou como destino de viagem em publicações no aeroporto. Então, para que a gente observe que o nosso município ele também tem uma importância aí na história da ciranda, né? Para que a gente entenda que nesse legado ela fica para a gente como herança e cabe a gente se apropriar disso como uma forma de manifestar essa prática por muitos anos, né? E aí a gente deixa Dona Duda como um símbolo da ciranda aqui no nosso município, né? E aí quais são esses movimentos da ciranda que a gente pode realizar na nossa casa, né? Aí a gente pode colocar uma música bem legal referente à ciranda e a gente poder fazer um movimento aí com nossos familiares. Então, a gente pode pegar esse primeiro movimento aqui, ó, que é como se fosse uma onda, tá certo? Todo mundo de mão dada, fazendo o movimento básico inicial, ó, para frente e para trás. A gente já pode pegar um outro movimento aí, ó, diferenciado aí de uma forma mais acelerada, né? Só girando. E aqui a gente pode estar trabalhando também alguns movimentos sem pegar as mãos. A gente pode estar fazendo movimentos circulares, né? Do girar, a gente levar as mãos para frente e voltar. Isso vai depender da criatividade de cada um, de como cada um vai querer extrapolar aí os movimentos dessa dança. Tem um outro movimento, ó, que eu também falei lá no começo, que a gente pode estar utilizando, ó, o pezinho de um lado para o outro e se deslocar para um lado, né? Então, e a gente vai estar fazendo esse movimento também de acordo com a nossa criatividade, claro, né? E aí a gente está trabalhando também alguns elementos corporais, como equilíbrio, né? A gente também pode estar trabalhando a questão da expressividade do nosso corpo, né? E como desafio da semana, que eu já vou propondo aí para vocês, é vocês, dentro dos movimentos que foram falados da história aí da ciranda, vocês tentarem fazer uma ciranda aí em casa, né? Reunir aí a família, os colegas e tentar fazer uma dança da ciranda. Escolham uma música aí bem legal e realizem o desafio proposto para vocês, tá bom? E como reflexão a gente coloca aqui, a ciranda é a dança que une todos em uma única melodia. Então, como a gente já vem falando, é uma dança em conjunto, é uma dança que agrega valores, né? O pertencimento e a união entre as pessoas.
Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado da aula dessa semana, que foi bastante legal, né? Espero que participem do desafio. Eu desejo a vocês bons estudos. Um beijo para vocês e até a próxima.